Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso encontro. A semana toda dedicada a entender o que é um dos fatores que interferem no nosso metabolismo, um dos 5 fatores, que é o estresse. Entender, compreender como que ele funciona dentro de nós, qual é a utilidade dele e qual é o prejuízo que ele nos traz. E essa semana dedicada toda, para esse fator que é o estresse, que interfere no nosso metabolismo e que, consequentemente, interfere nos nossos movimentos e nos nossos ações para eliminar gorduras, para emagrecer, seja para ter uma saúde física, mental, psíquica. Para isso eu preciso de entender ele, como é ele em mim, o que eu posso fazer quando eu estou nessa situação e se tem como eu preveni-la. Essas informações em detalhes, elas estão nas lives dos dias anteriores, segunda, terça e da quarta. E hoje, qual é o tema? O que eu quero trouxe para nós conversarmos no dia de hoje? Diante desse fator que, com certeza, se não falasse por todas as pessoas, a grande maioria das pessoas já viveu situação em que esteve estresse, que sentiu estressado ou estressada. Diante disso, existe um grupo, existem as pessoas que são mais suscetíveis ao estresse, que são mais vulneráveis ao estresse. Que pessoas são essas? É esse convite que eu faço para você nesse momento, para conversarmos. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E para continuarmos aqui então essa conversa, eu quero pedir para você fazer uma retrospectiva aí no dia de hoje, que ainda estamos vivendo ele, que não acabou, mas do momento que você abriu os olhos para amanhecer aí, para acordar e para viver esse dia, até esse exato momento. Faz essa retrospectiva de, por exemplo, se você viveu alguma situação que foi estressante, vai colhendo essas informações aí para você entender cada vez mais como que é isso, essa condição, essas situações, como que você age diante delas e como que isso é dentro de você. E para ir fazendo cada vez mais sentido, quanto mais nós nos apropriamos de algo que acontece em nós, e se esse algo é algo que nos traz em certos momentos prejuízos, mais eu tenho a potência e a capacidade de fazer a mudança e de lidar com isso. Então aproprie-se desse estresse. No dia de hoje, do momento que você acordou, um pequeno exercício, até o momento exato, agora, tá? Houve situações em que você sentiu estressado ou estressada? E fiquem à vontade se quiser compartilhar aqui comigo. Houve, diante dessas situações, se houve, e se você ficou estressado, ou se ainda está estressado ou estressada, dessas situações, escolhe 2 ou 3 no máximo e pergunte aí para você, ou agora, você olhando ela
distante, depois de ter passado algum tempinho aí, se você consegue ter uma outra forma de dar o sentido para ela, de dar o significado, uma forma diferente. Se tem um outro jeito de você ter lidado com essa situação. Se tem uma nova forma, né, uma outra maneira de como essa situação você poderia determinar que entraria dentro de você. Vai fazendo esse exercício. Esse é um dos exercícios simples, mas que traz todo o passo a passo para que você saia dessa condição de estar estressado e vá para um estado emocional desejado, pelo menos saudável, que é a calma, a tranquilidade, a paz. Cada um vai colocar um nome. Quando, em geral, eu fico estressado, como que eu gostaria de estar? Por exemplo, eu, Isabela, quando eu tenho situações que eu estresso, quando eu faço esse exercício que eu estou sugerindo para vocês e pergunto, aqui eu fiquei estressado, como que eu gostaria de ter ficado? Qual a emoção? O que eu gostaria de ter sentido? Me vem, em geral, serenidade. Por quê? Porque para mim, Isabela, se quando eu acesso essa serenidade dentro de mim, eu consigo pensar com mais clareza, eu consigo olhar para aquela situação e ter uma melhor forma de lidar com ela, e com serenidade ela não entra dentro de mim com um fator estressante. Ela entra dentro de mim de forma confortável. Então faça essa pergunta para você. Qual? Fiquei estressado nessa situação, escolha uma. Essa situação fiquei estressado, como que eu gostaria de ter sentido? Algo confortável, tá? Algo agradável, uma emoção, um sentimento ok, bacana, redondinho aí para você sentir. E quando ao final desse exercício, você trouxe para cá e para os seus recursos internos mais uma forma, mais uma estratégia para você, estratégia positiva, assertiva, ok, para você lidar em situações parecidas com essa que você acabou de fazer o exercício. E quanto mais você amplia o seu repertório, mais você amplia a sua visão desse todo, mais você consegue ir aos poucos no dia a dia treinando esse exercício, deixando as situações da melhor forma, dando o melhor significado. Mais você vai tendo e determinando para você que pode ser o caos aqui de fora. Mesmo estando o caos aqui de fora, a tempestade, aqui dentro eu posso estar tranquilo, tranquila. Como? Isso é ilusão, Isabela. Não, não é. É real mesmo. É treinar. É ir fazendo esses movimentos de sempre querer o melhor para você. De sempre querer ser o seu melhor amigo e a sua melhor amiga. E para isso eu quero trazer, reforçar umas informações básicas sobre o estresse, tá? O que é o estresse? É uma reação que nós temos no nosso corpo, as mudanças que vivenciamos ali no dia a dia, que pedem para nós uma resposta imediata, uma adaptação ali para uma nova realidade. Quando isso nos acontece, há uma modificação na nossa parte física, mental e emocional. E então,
quando esses eventos acontecem no nosso dia a dia, como é que nós funcionamos e funcionamos perfeitamente bem? O nosso sistema nervoso recebe esse comando automaticamente de que existe uma situação que já estou vivenciando, tá? Que está me pedindo uma resposta imediata, uma adaptação nova que eu tenho que... Isso aqui é muito novo para mim. E aí ele recebe essa informação e ele reage liberando uma descarga de hormônios, como por exemplo a adrenalina e o cortisol. E essa descarga de hormônios que é liberado para o corpo é avisado então para o nosso corpo de que é preciso tomar uma atitude urgente. E quando isso acontece, o nosso corpo vai sentir. Então, em algumas pessoas o coração acelera, em outros os músculos contraem, ficam rígidos, endurecidos, são aquelas pessoas que paralisam, né? Outras a pressão sanguínea aumenta, em outras pessoas a respiração fica ofegante e com isso os sentidos eles ficam mais aguçados. Todas essas mudanças físicas, gente, para que elas ocorrem? Para aumentar a nossa força e a nossa resistência, para melhorar a nossa velocidade de reação. Porque nesse momento, a mensagem que a nossa mente recebe é: lute ou foge, luta ou fuga. Boa noite, amiga! Seja bem-vinda, Marcinha! Que alegria ter você aqui. E então, por isso, o estresse, ele se formos olhar de primeiro assim, bem racional, com conhecimento, ele é um herói. Por quê? Porque nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. É ele que nessas situações ali, que você precisa de uma resposta imediata, que você precisa de adaptar a uma situação, algo novo que está ali, é esse comando que é através do cortisol, de todo esse movimento que eu acabei de explicar, que faz nós olharmos e estarmos em alerta. Então, gente, o estresse, se nós olharmos ele por esse prisma, ele é um herói, ele é saudável, nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. Mas só que na maioria das vezes não é isso que acontece. Nós socialmente e diante das reações que nós temos no nosso corpo e diante do como a gente lida com ele, ele é visto pela grande maioria das pessoas como um vilão. Por quê? Porque quem acha bom o coração disparar desse jeito que dispara quando a gente está em um estado estressante? Quem acha bom a respiração ficar e de repente não ter clareza para pensar, para tomar uma escolha, de repente paralisar, de repente não saber qual a melhor decisão para tomar, ficar confuso. Não é sensações agradáveis. E por não ser sensações agradáveis, e como eu ainda vou com essa forma, não vou falar, não é errada, mas essa forma com pouco conhecimento sobre o que realmente acontece, aí que eu complico mais o quadro quando temos eventos estressantes. Aí que eu fico mais ainda com a minha respiração acelerada. É aí que o meu coração parece que vai sair pela boca ou eu vou ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque eu não faço o próximo movimento que é muito importante fazermos. Que é qual? Respira e chega um pouquinho para trás. Espera aí. Esse movimento, ontem eu trouxe na live,
A respiração é a virada. A respiração é a chave mestra para virar esse estado estressante para um estado de pelo menos de início de tranquilidade e calmaria, para eu poder olhar aquilo com mais tranquilidade, poder trazer a solução ou trazer a resposta que me é pedida àquela situação. Ou uma nova adaptação diante daquilo. Por exemplo, quando que o estresse ele é positivo, ele é bom? Quando nós estamos ali treinando para disputar um campeonato. Vamos supor, seja de dança, um campeonato de futebol, ou de... que está muito aí hoje sendo feito, né, do beach tênis. Nós entramos em um estado de estresse quando a gente está treinando ali para disputar um campeonato. Mas é um estado de estresse que em geral é positivo. Por quê? Porque eu fico entusiasmado, eu vou ali com a garra, com a determinação, eu entro numa rotina, eu treino, eu tenho uma disciplina. Agora, um exemplo em que o estresse ele é negativo, ele é ruim. Quando eu tô nessa mesma situação, num campeonato de beach tênis, vamos dizer, tá mais próximo aí, pelo menos para um grupo de pessoas aí no dia de hoje, vamos atualizar então. E aí eu me atropelo, eu fico tão ansioso, e aí eu vou para treinar, e aí eu tô errando as jogadas, e aí eu tô sentindo falta de ar, me dá dor no estômago, porque eu tô muito nervosa ou nervoso. Percebe então, uma mesma situação, eu posso determinar se ela vai entrar para mim de uma forma tranquila ou se ela vai entrar para mim de uma forma estressante. Então, por isso que 99,9% das situações, o estresse, ele é herói. Qual que é o problema? É nós, que não sabemos lidar com ele. Então, eu tô aqui, eu, Isabela Oliveira, psicóloga, tá? Especialista em obesidade e emagrecimento, eu tô aqui. Por que eu tô trazendo essa informação? Porque tem algumas pessoas que estão querendo emagrecer, chegam para mim e falam: Isabela, eu tô fazendo tudo certinho. Fui na nutricionista, tô fazendo uma dieta, uma reeducação alimentar bacana. Já fiz todos os exames, tá tudo ok. Tô fazendo atividade física diária. Minha alimentação tá ok. E tá difícil eu engordar. Ou se eu engordo, tá difícil eu emagrecer. E se eu emagreço, pouco tempo depois eu volto a engordar de novo. Entro naquele efeito platô ou sanfona. O que é que tá acontecendo? Sim, você tá cuidando bem mesmo do corpo. Na alimentação, na atividade física, nos exames, está tudo ok. Mas qual o momento que você parou para pensar que é preciso também cuidar das emoções e da mente? Qual o momento que você parou para entender que além de um corpo existe uma mente e emoções que também fazem parte de você? E que se eles fazem parte, eles têm para que existirem? E é por isso que eu trago o estresse a semana inteira, debulhando sobre o estresse. Para ficar claro para você as informações mais básicas, importantes e essenciais, para então você voltar para você e de novo fazer essa avaliação. Tô no nutricionista, tô na alimentação ok, tô na atividade física, exames ok. Então agora eu vou ter que olhar para isso daqui. Porque a parte psíquica, emocional, mental, desde pensamentos, crenças limitantes, isso eu estou descuidando ou ainda não olhei. E isso então pode ser o fator que está impedindo você de atingir o objetivo que você quer. Isso não é só para emagrecer, não. É na maioria das situações que nós queremos no dia a dia. Se não cuidamos do nosso emocional, da nossa mente, da nossa psique, não vai dar certo.
Porque nós não temos só daqui para baixo. Nós somos completos, inteiros. Ok, tá fazendo sentido para você? Se tiver alguma pergunta, quiser compartilhar alguma coisa, traz, tá? Utiliza aqui os comentários. Aqui a aprendizagem ela é colaborativa. É daqui para aí e de cá para cá. Assim como os ensinamentos. Combinado? E aí então vamos lá para a questão de que quem são então, Isabela? As pessoas que são mais suscetíveis ao estresse. Em geral, são aquelas pessoas que são rígidas consigo mesmas e que têm ali o medo de falhar. Ok? São aquelas pessoas que pensam que elas precisam ser melhor no que elas fazem. São aquelas pessoas que trazem muito o seja perfeita, o perfeccionismo. Aqui, isso daqui eu fiz assim, não, mas não ficou ainda bom. Eu vou lá, arrumo mais um pouco, eu olho. Uma autocrítica extrema. Essa rigidez interna faz com que nós fiquemos mais vulneráveis ao estresse. Por quê? Porque a rigidez, o nosso corpo, quando nós somos rígidos conosco mesmo, uma das partes que primeira muda no nosso corpo é os nossos músculos. Nós enrijecemos ele, endurecemos. E pensa, para uma situação que está pedindo uma resposta imediata, para uma situação que está pedindo ali uma adaptação, eu rígida, você acha que desse jeito eu consegui corresponder na rapidez? Não. Por isso, essas pessoas elas ficam mais vulneráveis. Por quê? Porque elas vão ter que fazer um exercício tremendo. Elas vão ter que suar, tá? Para responder àquela situação ali. Nesse exercício tremendo, nesse suado, é o momento de que estressa ao extremo. Vai ao extremo mesmo do estresse, ao pico do estresse. Então, em geral, são essas pessoas, tá? E se você se identifica com esse perfil, se você é muito rígido com você, se você sempre exige de você mais, que ainda não tá bom, ainda pode ficar melhor, faz um bolo, tem um elogio e ainda a pessoa vira, a dona que fez o bolo vira e fala assim, mas isso daqui ainda ficou faltando isso nesse bolo. Isso é autorrigidez, é rigidez consigo mesmo. Nesse caso, como então fazer, tá? Aqui é o polo da rigidez, tá? O lugar da rigidez. Qual é esse polo aqui? Flexibilidade. Então, como que as pessoas que estão nesse grupo de pessoas rígidas consigo mesmas podem ir fazendo mudanças para ir para a flexibilidade? Se eu tenho flexibilidade, meus músculos são mais soltos, eu consigo ter uma resposta corporal mais rápida, eu consigo pensar com mais clareza e dar uma resposta mais rápida e mais assertiva. Por quê? Porque aqui, o fluxo está fluindo. Uma pessoa rígida tem aquelas crenças muito limitantes e petrificadas. São aquelas pessoas de que é 8 ou 80. Água é água, pedra é pedra. E não tem um meio termo. E aí, gente, então vamos lá. Como fazer para mudar, para caminhar, sair, em geral, grande parte, não 100%, porque o que fez você estar rígida ou rígido são as experiências que você viveu. Se você viveu experiência, não tem como parar de ser rígido 100%, porque não tem como jogar fora as experiências. Experiências vividas são experiências sentidas, então elas estão dentro de nós.
Como que eu faço então para ir para a flexibilidade? Primeiro você precisa de trabalhar a autoaceitação. Parar de se cobrar tanto. Aquelas coisas que você tem clareza que você não pode mudar, aceitar que elas não podem ser mudadas. Porque nem sempre a gente consegue mudar as coisas, mas nós podemos mudar o jeito de lidar com essas coisas que nós não podemos mudar. É esse movimento. Além disso, vai para uma atividade em que você mexe e movimenta o corpo. Vai para uma atividade física, vai para uma dança, e nem precisa, dança em casa, né? Vai para um Muay Thai para colocar, porque a boa parte dessa base de rigidez são raivas contidas. Quando eu sinto raiva, eu enrijeço meus músculos. Raivas contidas. Então, o Muay Thai, tá? Que é aqueles socos, aqueles pontapés no saco, que eu falo que é o saco de pancada, também libera essa energia raivosa, enfesada que está dentro de nós guardada. E aí eu vou tendo maior flexibilidade com o meu corpo. E quando eu vou pelo corpo movimentando e tendo flexibilidade nele, ao mesmo tempo vai fazendo mudanças e a gente vai se permitindo a pensar. Mas eu posso pensar desse outro jeito, dessa outra forma. Mas não existe só esse ou esse caminho. Também existe esse. Nós começamos o movimento de amplitude, de mais opções de pensamentos, de soluções, de jeito de lidar, de comportar, de sentir. É essa a forma de lidar com isso. Esse é um dos grupos de pessoas que ficam mais suscetíveis ao estresse, mais vulneráveis. Qual é o outro grupo de pessoas que também ficam suscetíveis ao estresse? Aquelas pessoas que utilizam drogas lícitas ou não lícitas, né? Porque essa pessoa se torna muito vulnerável a uma série de patologias, de doenças físicas e emocionais, psíquicas. E se eu me torno vulnerável a isso, é lógico que o estresse está dentro desse pacote dessas patologias, dessas doenças. E aí, isso é mais grave quando uso dessas drogas lícitas ou não lícitas é feita na adolescência. Por quê? Porque isso é comprovado. Uma pesquisa na Universidade de Binghamton, acho que é isso, foi feita essa pesquisa, tá? E que adolescentes fazerem uso dessas drogas, eles já têm ali um alto risco de já desenvolver um estresse crônico. Se eu na adolescência já tenho esse risco de desenvolver um estresse crônico, como que você acha que eu vou chegar na minha fase adulta? Estressado, tá? E essa pesquisa trouxe que essa ligação da exposição às bebidas, por exemplo, alcoólicas ou por drogas lícitas ou não lícitas pelos adolescentes, é muito um fenômeno associado aos hormônios, que também nessa fase estão em total estruturação dentro do corpo. E aí, gente, quando eu aprendo a lidar com estresse, é ok. Mas vamos supor que eu ainda estou tendo muita dificuldade, Isabel. Eu já assisti suas lives, eu estou colocando isso no meu dia a dia, eu estou conseguindo praticar, mas ainda estou ficando estressada demais. Lembrem-se, é um processo, nada é da noite para o dia. Eu não estou aqui trazendo
soluções mágicas. Eu estou aqui trazendo conhecimento, informações, dicas, estratégias, ampliando o seu repertório, que se você utilizar no dia a dia, vai chegar um determinado momento que você vai estar muito bacana em lidar com o estresse. Mas se tá difícil, continue treinando, mas diante de uma situação ali, vamos imaginar que você tá aqui agora diante de uma situação muito estressante, mas muito mesmo que ali você já entrou, você já determinou de forma automática e inconsciente mesmo que ela é estressante, você já está estressado. O que eu quero orientar você? Para nesse momento você pelo menos fazer o uso da respiração consciente, que é isso daqui, ó. E junto com isso, você trazer o seguinte pensamento. Esse momento aqui que eu estou vivenciando agora, nesse estresse, ele vai passar. Por quê? Porque é uma lei muito natural que existe, que é a lei da impermanência. Que quer dizer isso? Nada é para sempre. Tá? Uma coisa tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, em algum momento, aquilo vai passar. E muito, não entrando aqui em nada em religião, mas na figura de tanto que foi importante, para um mundo, a figura de Chico Xavier, ele traz da forma mais simples e da forma mais fácil de entender a seguinte frase: tudo passa. Olha aí que inteligência, que sabedoria dele. É exatamente isso. Então, quando você faz a respiração consciente, de preferência de olhos fechados, porque aí você muda o foco, você para de ficar mergulhada naquela situação ali agora e volta a atenção para dentro de você. Ali você já quebrou um padrão físico que é o da respiração. Ali quando você faz essa respiração, você está dando comando aqui de que está tudo bem. E se o seu cérebro recebeu esse comando de que está tudo bem, porque é isso que ele vai receber, mesmo eu ainda estar com o coração quase saindo pela boca, eu fiz essa respiração, chegou no meu cérebro que está tudo bem, o que vai acontecer? O nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tende a ir diminuindo. E até você voltar à tranquilidade que você estava antes de ficar estressado ou estressado. Ok até aí? Me falem aqui nos comentários, coloca assim, sim, Isabela, ou clica aí no coraçãozinho. Tá fazendo sentido? Tá entendendo? E qual é um outro grupo de pessoas que são mais suscetíveis ao estresse? O outro grupo é o grupo daquelas pessoas que perdem o status social. Valeu, Marcinha! Que perdem o status social. Se a gente pensar o seguinte, a hierarquia, ela é algo enraizado na nossa sociedade. Em questão, por exemplo, de trabalho, na área profissional, em geral nós temos chefes e subordinados. Existe essa hierarquia. E não só na área profissional, gente, quase todas as nossas relações, mas bem de trabalho mesmo, E aí, foi feita uma pesquisa, numa universidade na Espanha, que recente, e o que eles descobriram, gente? Que as pessoas que perdem o status, elas têm mais chances de desenvolver uma depressão induzida por um estresse. As pessoas que estão, peraí que eu vou corrigir,
as pessoas que ocupam cargos de chefes, eles têm mais chances quando perdem esse cargo, tá? Perdem um status social, eles têm mais chance de desenvolver uma depressão, e essa depressão, o gatilho dela, o que está por detrás ali, é um fator estressor, muito mais do que as pessoas que são subordinadas, as que estão ali abaixo dela, quando as subordinadas também perdem o status social. Então percebem que esse é um outro grupo. E me conta aqui, vocês acham que as mulheres, como que entra as mulheres aí nessa questão? Vocês acham que nós mulheres somos mais suscetíveis ao estresse do que os homens? Me contem aí, gente. Sem medo de ser feliz. Sim ou não? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Você acha que nós mulheres temos mais vulnerabilidade para estarmos mais no estresse do que os homens? Estão acanhadas, meninas? Tem homem aqui? O que vocês acham? Responda. Se não quiser responder aqui, tudo bem. Mas responde para você. E eu vou responder aqui. Pesquisas, ou seja, não é Isabela. Pesquisas realizadas por neurologistas americanos. Eles afirmaram, tiveram como resultado dessas pesquisas, para responder essa pergunta, se mulheres são mais suscetíveis ao estresse do que os homens, afirmaram que as mulheres são 2 vezes mais suscetíveis ao estresse do que os homens. Deixa eu ver a Marcinha aqui. Conheço mais homens estressados. Sim, existem homens estressados, sim. Então, o círculo que em geral você tá, né, Marcinha? São mais de homens estressados. Pode perceber e olhar isso para você. É fato, a física quântica traz isso para nós. O que nós vibramos, nós atraímos, né? Você é uma mulher estressada? É, Marcinha? Eu te conheço, eu sei responder dentro da minha percepção essa pergunta. E aí, gente, olha, nós mulheres, tá? É regra? É 100%? Não, é pesquisa, né? Comprovada, afirmado que nós mulheres somos 2, não basta ser uma só não, gente, olha que coisa, somos 2 vezes mais suscetíveis ao estresse do que os homens. Por quê? O que você acha, Marcinha? Me conta aí você primeiro. Você acha que você, em geral, é muito estressada, situações que te acontecem, você fica estressada e determina que é o estresse que comanda aí? Ou você consegue lidar com mais tranquilidade? Por quê? Que nós somos 2 vezes mais suscetíveis. Suscetíveis, não quer dizer que a gente fica sempre mais estressada, não. Suscetíveis. Agora, se eu sei olhar, respirar e eu determinar se vai ser estressante para mim ou não, eu tô fora desse grupo em geral, tá? Por quê? O cérebro feminino, ele é mais sensível a um hormônio, gente, que chama, eu até escrevi aqui porque que nome complicado, corticotrofina. Eu para gravar esses nomes dessas substâncias, eu tenho que... Esse hormônio, corticotrofina, ela é uma substância, ela é uma substância produzida em momentos em que estamos ansiosas, tá?
ele tem um papel fundamental na fisiopatologia dos nossos distúrbios relacionados ao estresse crônico, que chama o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina. Então, o nosso cérebro feminino, ele é mais suscetível a esse hormônio, que é responsável por liberar a corticotrofina. Qual é o hormônio? CRH. E por isso, nós somos mais suscetíveis 2 vezes do que os homens. Depois da sua fala, eu sou bem estressada ou sou muito ansiosa. Tô na dúvida. Marcinha, vamos lá. Isso pode ser que vai ajudar para vocês também que se estão em dúvida se eu sou estressada. Todos nós, tá? Agimos em algumas situações, correspondemos estressados. E tem situações que nós temos ali e conseguimos lidar com mais tranquilidade, tá? Posso te falar a minha percepção sobre você, dentro do que a gente convive? Se você me falar que pode, aí eu respondo aqui pra você. Senão eu respondo depois no direct pra você, tá? E aí, gente, nós vamos estar aqui mesmo. Mesmo aprendendo isso tudo e praticando, nós podemos utilizar o estresse bom para nós, tá? Já vou responder, Marcinha. Nós podemos utilizar o estresse bom ao nosso favor. A coisa dá errado quando eu determino que aquela situação vai entrar para mim estressante, eu não sei lidar com ela. É aí que dá errado. Vamos lá, Marcinha. Depois da sua fala, eu tô bem estressada ou sou muito ansiosa. Pelo que a gente convive, você tem ansiedade, você é ansiosa. Mas, em geral, do que eu já percebi, nas situações que ali te pede uma resposta imediata, te pede uma nova adaptação, eu já percebi por várias vezes você olhar para aquilo de forma tranquila e fazer uma escolha e ir para a resposta e dar a resposta, tá? Então, por exemplo, quando ela é minha companheira, amigaça e inspiração nos pedais, na bike, gente. Então, quando nós estamos ali, né, que o nosso professor, o Fred Guerra, show de bola, viu, gente? Quer entender e aprender a andar de bike, é isso mesmo. É uma indicação aqui que eu falo, porque ele é meu professor e é muito bom. O andar é muito mais do que sentar, equilibrar e pedalar, vou contar para vocês. Estou aprendendo isso. E aí, Marcia, vamos supor que você está ali, que é dado para você uma tarefa, tá? Você vai de primeiro de forma você sente ansiosa, percebe aí se faz sentido para você, vai se vendo. Você vem ansiedade, você fica ali, é um exemplo da bike para você entender porque que eu acho que você é mais ansiosa do que estressada. Você sabe lidar melhor com o estresse. Você tá ali na bike, você fica ouvindo, você fica vendo as pessoas. E ali eu fico imaginando que você está se preparando, buscando a coragem, buscando ali o que você precisa para você cumprir aquela tarefa que o Fred dá para nós. E aí você vai e cumpre. Percebe? Uma pessoa estressada nessa situação, o professor daria a tarefa, ela já iria ficar andando na bike e pensando assim, nossa senhora, não, eu não dou conta disso de jeito nenhum, não, nem, nossa, eu vou machucar, e aí já vai, de repente faz a coisa e já cai e machuca mesmo, ou trava, para não dar conta de fazer a tarefa, ela chega até ali, a hora que ela precisa, que é o desafio proposto, ela trava. Aí é uma pessoa que pegou aquela situação e trouxe como fator estressante para si.
Fez sentido, Marcinho? Eu respondi? Ficou claro para você? Me falou assim, ou pergunta para eu clarear mais, tá? Então, gente, esses grupos são os grupos das pessoas que são mais suscetíveis ao estresse. Aquelas, vamos lá, resumão. Aquelas que são rígidas consigo mesmas e que têm medo de falhar. Se eu tenho medo de falhar, gente, eu tenho grande dificuldade de ir para realizar. Eu procrastino. E a procrastinação, ela é fruto, ela traz um bolo de um estresse pra gente. Ficou claro? Certinho, Marcinha? Obrigada, viu? Grata pela participação, pelo envolvimento. Muito show de bola. O outro grupo são daquelas pessoas que fazem o uso de drogas lícitas ou não lícitas e uma atenção aí aos adolescentes. Adolescentes que usam drogas, principalmente excesso, gente. Tudo ponderado em equilíbrio não faz mal. É o excesso que faz. Bebem, por exemplo, em excesso, muito provável de ser um adulto altamente estressante. As pessoas que perdem status sociais, principalmente na relação de trabalho, chefe e subordinado. Quando o chefe perde o status, ele é das pessoas que são mais suscetíveis ao estresse do que o subordinado. E nós mulheres também, em relação aos homens, nós somos mais suscetíveis ao estresse. Ok? Ficou claro? Alguma pergunta? Ó, gente, veio uns cílios aqui pra mim agora. Não sei onde que eu mexi aqui, não. Certinho? Amanhã é a 5ª live. E nós vamos fechar essa jornada de lives da semana com o tema estresse. Começamos com chave de ouro, continuamos show de bola e vamos fechar também no up. Amanhã o tema é respire para relaxar. Eu vou trazer exercícios, tá? Eu vou trazer técnicas e depois quem me chamar no direct, eu vou mandar pelo direct um e-book com esses exercícios de como eu respiro. Aqui eu explico, eu falo passo a passo, eu falei com vocês, mas depois eu vou dar o por escrito, passo a passo, para você treinar. Esse e-book é o final da live. Então, eu espero você também amanhã para a gente fazer os exercícios de respiração e alguns outros de hipnose, mais bacana mesmo, para você aumentar aí as suas estratégias, o seu repertório para aprender a lidar com o estresse. E lembra, pelo menos de algumas pessoas que você vê que vai gostar e que precisa de assistir essa live, manda um convite. Lá para mais ou menos meio-dia é postado o post da live do dia. Manda, clica, comenta ali, marca. Vamos trazer, gente. Quanto mais pessoas estressadas nós trouxermos, menos pessoas estressadas nós vamos ter no dia a dia. Mais pessoas saudáveis vai ter no nosso círculo de convivência, mais e mais e mais a gente vai caminhando para pessoas saudáveis mentalmente e mais felizes, é claro, né? Obrigada, Marcinha. Certo, gente? Parabéns para você que escolheu estar aqui hoje, quinta-feira à noite, para olhar para você, para cuidar da sua parte emocional, psíquica, trazendo, entendendo sobre você. Aqui é autoconhecimento. E gratidão pela participação, pela sua presença e até amanhã. Beijos e uma noite bem tranquila. Bom descanso.